O que você lembra quando eu te falo do CRM, Conselho Regional de Medicina? O programa hoje é focado para você médico, mas todo mundo tem o seu conselho, todo profissional liberal tem o seu conselho. E hoje nós vamos ver tudo que o conselho pode fazer por você. E para isso, estamos recebendo aqui a Chilane, secretária-geral do CRM do Amazonas. Muito obrigado pelo teu tempo. Um prazer te receber aqui. Imagina, Idélia, eu que agradeço o convite. É uma satisfação, sempre que a gente é convidado pelo conselho ou individualmente, né, para falar um pouquinho da nossa profissão, é sempre uma satisfação. Que bom. A gente dá uma vasculhada na rede social de todo mundo. Hoje em dia ninguém mais se esconde, né? A gente fica... Assim, se você quer ficar escondido, sai da rede social. Né? Porque privacidade não é lá que você vai encontrar. Não, acabou. Já era. E não é diferente, a gente vai fuçar a vida dos outros, né? Não tem nada melhor do que a gente ficar sabendo da vida dos outros um pouquinho. Os babados. E como que você consegue, mulher, conciliar tudo isso e ainda ter uma função dentro do conselho? Porque eu estava conversando aqui com ela nos bastidores, você que acha que o CRM não faz nada, você quebrou paradigmas aqui comigo. Tá enganado, a gente trabalha bastante. Sempre há atividades no conselho, a gente tem muito serviço, na realidade, né, para fazer. Sempre que muda a gestão, sempre vem novos desafios e mais trabalho ainda. Então, eu digo que a gente tem que se virar em mil. Eu sou meio assim, multitask, né? Vou me ajeitando, né? O homem não consegue fazer isso muito, não. Difícil. Né? A mulher já tem essa. O homem, a gente tem uma caixa por vez, um botão por vez. Os homens são mais focados, né? Eu digo diria isso. Mais limitados, né? Mais limitados. A gente tenta ser eufêmico para não ofender, né? A gente tem que ser eufêmico. Mas, assim, eu acho que são muitos desafios, né? Como você falou, né? Se vasculhar, você vai achar lá, né? Eu sou ortopedista, traumatologista, sou professora universitária, tenho consultório. E tem esse cargo, né, de gestão no conselho. E de todos os meus desafios, eu acho que esse foi o mais interessante, eu diria. Que bom, que legal. Parabéns, porque são múltiplas funções. E tem muita gente que assiste aqui. Então, desde médicos, colegas médicos, alunos de faculdade. Qual que é o papel do CRM para a gente nivelar aqui? Qual é a função do CRM na vida do médico, do profissional? Então, a atividade do conselho, né, como diz o nome, é uma atividade conselhal. Então, a gente está ali para acolher. A primeira atividade, na realidade, do conselho, de modo geral, ela é administrativa. Então, a gente faz a inscrição tanto do médico, pessoa física, como da empresa, né, pessoa jurídica. A gente também faz a judicância, então, todos os processos, denúncias, etc., também são acolhidos no conselho. Então, a gente tem essa atividade judicante que casa com a atividade regulamentar. Então, a gente regulamenta a profissão para que, de modo geral, todos os colegas sigam aqueles preceitos éticos, morais que a gente deseja e almeja, né, para que o trabalho seja feito de forma eficaz e valorosa. A nossa profissão, sem desmerecer nenhuma outra, né, a gente tem eu diria, um quê a mais, né, diferente, porque a gente lida com vidas, com vulnerabilidade. Né? A gente vai lidar com gente doente, que precisa de atendimento, que precisa de atenção, desde uma conversa até uma intervenção, né? Um procedimento já mais vamos dizer assim, mais complexo. Né? Então, precisa de uma regulamentação para isso. Mas, além de tudo isso, a gente não é só um monte de cavaleiro do apocalipse, né? Como eu te falei, correndo atrás dos colegas para coletar dinheiro, para poder ir atrás de boleto. A nossa função, claro, também é de acolhimento. A gente está lá para dar orientação jurídica, administrativa, né? Ética. Então, nós estamos lá também com isso. E com uma função que, talvez, para mim, pelo fato de eu ser professora, filha de professor, neta de professora, que é a mais importante de todas, é uma função educativa. Claro, a gente tem também essa função educativa dentro do conselho, e essa é a que mais me anima, porque o conhecimento liberta, né? O conhecimento é poder. É óbvio que, ao longo desses anos todos, a medicina avançou muito e avançou a galope. Eu diria que, de uns 10 anos para cá, avançou, inclusive, muito mais. E a nossa função também, claro, é educativa.
Que ótimo, dá para ver teus olhos brilham ali, isso chama propósito, paixão, muito legal isso. E você vai contar com todo o meu preconceito de colega que nos assiste, no sentido de conceito formado previamente sobre alguma coisa. Então hoje eu vou tirar todas as minhas dúvidas. Dançou, você veio aqui, eu vou sugar ao máximo o teu conhecimento aqui. Por favor. E como que hoje o CRM ele enxerga a profissão do médico, assim, o posicionamento do médico no mercado? Assim, qual é o grande desafio que o CRM enxerga hoje? A postura que o CRM tem com relação ao que está tornando a profissão médica. Eu costumo dizer assim que eu vejo profissões que também têm seus conselhos, como o Conselho Regional de Odontologia. Ainda vou trazer um colega dentista para falar da transformação. Sim. Eu lembro que na minha época de formação médica, o CRO estava começou a entrar numa crise, onde eu via colegas fazendo uma obturação por R$ 2,50, e daí na época não era muito real ainda, né? A gente não pode falar muito da idade, mas na época não era o real, mas era o equivalente a mais ou menos a R$ 2,50. Eu falei, caramba, e os caras de repente se reinventaram no mercado. Fica triste que eu também peguei o moeda anterior. Pronto. Não fique triste, eu também passei por isso, a gente não comenta. Poxa, e hoje os caras conseguiram se reinventar, conseguiram segmentar de forma diferente a excepcionalidade da profissão. Então, será que a gente consegue aprender um pouco com os outros conselhos? E como o CRM enxerga essa situação hoje? Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é não misturar, né, o mercado de trabalho com a mercantilização da profissão. Existem duas coisas totalmente diferentes, que são essas que eu te falei. É claro que o médico, como qualquer outra profissão, precisa receber, né, os seus honorários pelo trabalho. E ele pode e deve cobrar quanto ele acha justo pela sua hora. É claro que há uma questão também sobre os trabalhos nessas clínicas populares, que também colocam um valor baixíssimo, né, que gera também muito problema, porque à medida que eu tenho lá uma consulta de R$20, R$30, né, que colega se submete a esse tipo de valor? Né? Ou então, que tipo de atendimento vai ser esse? E quando você compara, né, com o atendimento de um outro colega que cobra 300, 400, 500, né, pode gerar, talvez, no paciente uma sensação de que aquele valor é exacerbado, né? O que não é verdade. Porque, né, a gente precisa entender, e o Conselho entende isso, que existe uma diferença entre preço e valor. Né? Preço é só o valor unitário do produto, o valor é aquilo que se entrega. E é óbvio que nenhum conselheiro, né, ninguém vai atrás do colega que cobra quanto ele acha justo pelo seu trabalho. O que a gente regulamenta e orienta é que o trabalho seja feito de forma correta. Se você quiser cobrar R$1.000 pela sua consulta, você pode. Ninguém está lhe impedindo. Agora que você entregue um trabalho decente, adequado. Você não pode entregar uma mentira, né? Um procedimento que não tem nenhuma comprovação científica, ou então um tipo de tratamento que você vai olhar as receitas, né, sem nenhum preconceito contra as diversas especialidades que estão aí trabalhando. Eu conheço muita gente séria que trabalha com áreas mais recentes, né, como é a nutrologia ou a medicina integrativa, que ainda são áreas que estão aí começando, né, ainda não estão totalmente regulamentadas, mas que existem, e eu conheço muita gente boa trabalhando com isso, mas você vê receitas aí que tem a tabela periódica inteira, né, com reposição até de boro. Quem precisa fazer reposição de boro, gente? Não tem, né, um negócio assim completamente absurdo. Então, a gente não vai regulamentar o colega que trabalha de forma adequada. Agora, esse trabalho, essa entrega, essas consultas quase grátis, né? Que trabalho é esse? Né? Como é que esse colega colocou esse preço e aceita trabalhar por esse valor? Será realmente que é médico, inclusive? Então, a gente tem essa atuação, a gente trabalha, vai atrás, verifica se isso realmente acontece, né? A gente verifica se esse colega, inclusive, é médico, muitas vezes não é. Eu falei, a vantagem do meu nome é que você não vai encontrar dois, né, gente? Vamos combinar que Rizieri, eu falei, minha mãe é muito criativa. Shirlane também não tem. Eu falei, tá vendo? Eu falo assim, a vantagem do nome feio é o e-mail. O e-mail é Rizieri @ alguma coisa. Nunca vai achar Rizieri underline, né? Tipo, não tem. E assim, como? Eu ia perguntar até uma coisa, mas sobre a telemedicina no meio de tudo isso, né? Vantagens, porque para o paciente ele tem acesso a qualquer médico que ele quiser. Sim. Inclusive, eu posso passar por uma consulta com uma pessoa em qualquer lugar do país. Mas, por exemplo, com o CRM estando aqui, se eu for para outro estado, eu tenho que me filiar ao CRM de outro estado. Como que funciona isso? Estava
buscando um pouquinho isso, para te perguntar também. E como que funciona? Por exemplo, eu abro meu consultório online e começo a atender uma gama de pacientes. Eu tenho um limite, eu tenho que abrir o CRM em outro lugar, eu tenho que avisar ou não. O online me permite atender de qualquer lugar, mesmo que o paciente não seja do estado que eu contribuo com o CRM. Que maravilhosa essa tua pergunta. Muitos colegas talvez tenham essa dúvida e isso é bom. A lei já permite que hoje você aqui com o seu CRM aqui de Manaus, você atenda em qualquer lugar do país. Tá? Você não precisa, estando aqui no Amazonas, fazendo a sua telemedicina, atender alguém lá do Rio Grande do Sul e ter que tirar um CRM lá no outro estado. Não precisa. Agora, se você vai atuar de forma presencial lá, aí você precisa. Tá? Aí você tem que ter um CRM em cada estado que você trabalhar. Imagina, né? E assim, o que eu achei fantástico, como eu disse, foi dar uma fuçada. Sim. E o CRM tem uma plataforma de receita digital. Temos. Controlado. Caramba, eu falei, olha só. E eu pensando, eu preciso me filiar, porque se eu for atender online, eu vou precisar ter uma receita. E o CRM tem isso. Temos tudo. Temos um certificado digital gratuito para todos os médicos, em qualquer estado. Você tem que estar, obviamente, com seu CRM ativo, cadastrado, com a sua biometria coletada no CRM do seu estado. Então, aqui lá no CREMAN, a gente faz essa coleta de dados, biometria, foto, digital e etc. E você tem acesso, é só fazer seu cadastro. Tem certificado digital, tem prescrição, plataforma para fazer o prontuário eletrônico do paciente. Eu já fiquei fã, cara. Já fiquei fã do CRM. Porque o custo que a gente tem disso de renovar anualmente, venceu o teu certificado digital. Daí você tá fora. Você tem como mandar uma receita digital? Eu falei, putz, eu tenho que me cadastrar, plataforma X, Y. Agora você tem isso de graça. Tem de graça. De graça, aspas, né? Porque não existe almoço grátis, não tem, né? Mas a gente oferece isso para todos os médicos. É possível, é só manter o seu cadastro, obviamente, atualizado, né? Quem já tem cadastro antigo ou tem fotos de 10, 15 anos atrás, obviamente tem que atualizar, coletar a biometria novamente. Quando você vai entrar no aplicativo, você vai ter que colocar o teu identificador facial. Eu fiz isso hoje pela manhã. É bem fácil, rápido. De repente, já apareceu minha carteirinha nova do CRM. Exato. Muito legal, muito legal. E assim, o mais importante é você saber que... Por que eu falo muito isso daqui? Porque muitas pessoas desconhecem. Sim. Então, às vezes, a gente tem um custo adicional, né? Você paga mensalmente uma plataforma para ter um certificado digital. Você paga para renovar, você paga para tirar, você paga, às vezes, a plataforma para ter tua receita digital. Sim. E o CRM disponibiliza isso para você. E, às vezes, você não sabe para que não busca esse conhecimento. Está lá disponível. Muito bonito, inclusive, o aplicativo e o site. Né? Bem legal. Parabéns. É fácil de usar. Ele é bem interativo. Tem outra questão também que a gente precisa lembrar, é que toda a plataforma que é oferecida pelo CFM, pelos seus regionais, ela obedece às leis da LGPD. Então, para não ter esse risco, né, de você se preocupar, todos os dados dos seus pacientes, né, estão todos resguardados pelas leis da LGPD. Então, percebi isso seguro. Na prática também. Eu te falei, testei, fui printar a tela, seguro. Vou guardar essa carteirinha para mim que achei legal. Não aparece nada na hora que você vai printar a tela. Não consegue. Não consegue. Então, isso é um esforço, né, que vem sendo feito, inclusive, por conta da pandemia. Né? A pandemia ensinou a todos nós, inclusive aos conselhos, né, a gente também avançar, porque muita gente se passou por médico, né? Muita gente conseguia pegar a foto do colega, isso, inclusive é uma discussão que a gente leva sempre, né, às reuniões, né? Colocar o médico, né, dentro dessas plataformas de publicidade também gera um problema muito grande, né? Porque a gente acha que está tudo certo, né? A gente vai só se comunicar com os nossos pacientes e gerar clientela e todo mundo vai me achar bonito, mas isso também atrai muitas pessoas que querem muitas vezes fazer o mal, usar a fonte, né, usar os dados do médico para o mal. A exposição tem seu risco. Tem, né? Todos os riscos. Você vira vitrine, mas vira vidraça. Exato. Então, é um desafio. Qual o grande receio, assim, do conselho com relação ao marketing digital? Assim, a gente está num momento de transformação. Você existe aquele que está e aquele que ainda não está e provavelmente ele vai ter que entrar em algum momento, né? Só depende do time, né? Mas eu sempre você chega primeiro, come o prato quente, né? Toma cuidado para não queimar a língua, mas é melhor. Vai comer o melhor prato, enfim. Sim. Pega o cozinheiro mais descansado. Mas qual que é o grande receio do CRM com relação ao marketing digital hoje? Assim, você que está dentro ali do conselho. Sim, eu acho que, como eu te falei já anteriormente, né, é ter muito cuidado com os colegas que vendem coisas que, né, prometem resultados que não vão acontecer. Soro da imunidade. Soro do sei lá o quê, azul de metileno não sei das quantas. A gente não vai citar aqui, né, nomes e circunstâncias, mas assim,
há um problema muito grande sobre resultados, né, sobre procedimentos que ainda não têm comprovação científica, ou sobre coisas milagrosas, né, que a gente muitas vezes até sabe que aquilo ali não tem, não promete aquilo tudo, né? E também eu acho que o mais importante, na realidade, é assim, cuidar para que o colega não mercantilize. Então, ele pode fazer o marketing dele? Pode dizer, olha, eu faço esse tipo de procedimento, no meu consultório eu ofereço esse tipo de tratamento. Óbvio, o paciente precisa saber, né? Se ele precisa acessar um determinado tipo de procedimento, ou ele tem que ter um determinado atendimento, ele tem que saber onde ele tem que buscar. E se você pode oferecer isso, você pode falar, olha, eu faço isso, eu tenho aquilo, né? Mas que isso seja realmente coisas que estão comprovadas cientificamente, né? E que você não engane o paciente. Só eu faço isso aqui, ninguém mais faz. Né? Quem é você na fila do pão? Né? Você descobriu a pólvora e só no teu consultório tem isso aí que ninguém mais tem? Né? Que procedimento é esse que só você inventou e só você faz? Né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, com a forma como você vende. Né? Mas vender não é necessariamente um problema. Ótimo. Então, assim, isso, uma coisa que a gente estava conversando aqui, gente, conversamos um monte aqui no bastidor, para não cometer muita gafe. Geminiana, né, menina? E assim... então quer dizer que, tipo, a palavra promoção, desconto, isso não é proibido de eu usar no meu site ou no meu post, certo? Eu só não posso colocar realmente o preço do valor do serviço que eu pratico, mas falar que eu faço, mas tem um monte de gente que faz. Sim, lógico. E que eu estou criando uma campanha promocional, uma campanha de desconto, é permitido? Olha, teoricamente sim. O que depende é a forma como você faz essa venda, né? Por exemplo, se a gente entender que aquela venda que você está fazendo, aquela promoção, aquele desconto, é uma venda casada, né? Compre isso, mas você só leva isso se você tiver aquilo. Isso você não pode fazer. Você não pode obrigar o paciente, né? Porque você tem que lembrar que mesmo com a venda existe livre-arbítrio. O paciente pode não querer comprar tudo de você, tudo que você está oferecendo, né? Então, não pode configurar a venda casada, não pode configurar a mercantilização da profissão, né? Como eu falei, não pode ser venda de uma coisa que, teoricamente, não tem comprovação, né? Mas a gente vê vendas, por exemplo, colegas da parte da dermatologia, né? Como a gente falou, quando a gente estava aqui no intervalo, né? Esse é o mês do Botox. Pode? Pode. Vamos oferecer descontos para quem vier, vamos ter coisas diferentes, eu vou dar um mimo para quem vier aqui. Pode oferecer, não tem problema. E a criação de produtos customizados com a minha marca? Por exemplo, eu vou vender um produto estético, por exemplo, dentro do meu consultório, que leva a minha marca. Isso é permitido? Tecnicamente, sim. Você pode vender dentro do seu consultório algumas coisas, mas essa coisa não pode estar correlacionada diretamente com o teu atendimento e você não pode obrigar o paciente a levar. Então, a venda de qualquer coisa do seu serviço, da sua consulta, do seu procedimento, assim como uma cirurgia, por exemplo. Você indica para o paciente que ele precisa fazer um cateterismo. Você vai obrigar ele a fazer com você? Entendi. Não. Você fala, olha, seu Joãozinho, o senhor precisa de cateterismo, é importante para esse problema que nós diagnosticamos aqui, o meu serviço custa X, considerando meu trabalho, mais o anestesista, mais todos os detalhes que precisa, né, para o seu procedimento acontecer, mas o senhor é livre para escolher quem o senhor quiser para fazer seu procedimento. A mesma coisa acontece com o produto. Se eu vendo, por exemplo, no meu consultório, um creme, tá lá com a minha marca, lá, com a logo do meu consultório, eu faço a prescrição para o paciente e eu digo assim, olha, dona Mariazinha, a senhora tem que levar esse meu, que o meu é melhor do que qualquer outro que tem. Que creme é esse? Tem 300 cremes no mercado, todos são bons, todos têm sua efetividade. Né? O meu, por mais que tenha a minha marca lá, meu nome e o rosto, né, pregado, não é necessariamente o melhor de todos. Eu posso ofertar. Olha, eu tenho um creme que é muito bom, serve para isso. Para o seu caso, ele se adequa, mas a senhora é livre para escolher. O meu não daria certo para fazer propaganda de creme. Não tem nem como. Eu também não vendo porque ortopedia não tem creme, mas estamos dando um exemplo, né? O Ricardo, um colega advogado, a gente fez um episódio aqui e ele nos falou da Kodama. O que é a Kodama dentro do CRM? Explica para nós. Então, é o nosso comitê, né? A gente faz a recepção de todas as dúvidas, né? Do ponto de vista ético, profissional, relacionadas à publicidade, a marketing, enfim. Tudo que rege esse mundo, né? Que começou
para os médicos aí de uns anos para cá e que avançou assim, vertiginosamente com a pandemia. Né? Até porque o não é visto não é lembrado. A gente não tem mais páginas amarelas. Dificilmente você vai ver a cara de algum médico aí em algum outdoor. Né? Muito difícil. Né? E a nossa veiculação hoje, a maioria, né, é pelas mídias digitais. Então, YouTube, Instagram, Facebook. Então, a gente, né, tem esse comitê tanto para organizar quanto para orientar os colegas que têm dúvidas em relação a isso. A gente sabe que, muitas vezes, só ler as condutas éticas, né, lá, o Código de Ética do Médico, muitas vezes não é suficiente. A gente tem uma regulamentação sobre publicidade médica, que é de 2011, né, a última feita pelo CFM, então já está um pouco, né, atrasada, né, 11 anos depois, está defasada, isso é fato. Existem mídias que antigamente não existiam mais, hoje já a gente tem outras formas de veicular a informação. Tem algumas resoluções mais recentes, de 2 anos para cá, por conta dessa situação da pandemia, que também forçou, né, os regionais e o próprio federal a enxergar de uma forma diferente, permitir outras coisas que antes que não eram aceitáveis. Mas, para regulamentar isso aí, foram criadas algumas regrinhas para ajudar tanto o médico quanto o paciente também. Então, por exemplo, uma das regras básicas aí, né, que a gente orienta os colegas que muitas vezes têm dúvida, eu quero começar um Instagram para falar da minha área, da minha especialidade. Posso? Pode. Coloque lá seu nome, coloque seu CRM. Se você tiver especialidade, coloque seu RQE. Mas eu tenho especialidade e ainda não cadastrei no conselho. Vá cadastrar no conselho, porque isso pode também gerar problema. Você pode ter todos os diplomas necessários para comprovar a sua especialidade. Mas se o paciente, de repente, procurar lá, e hoje todo paciente procura, né? A gente tem uma área aberta nos sites do CFM, nos seus regionais, busca por médico. O cara vai botar seu nome lá, Risieri. Aí ele foi lá na consulta com você, está lá no seu carimbo que você é cardiologista. E ele vai dizer, mas lá no CFM não está cadastrado cardiologia. Ele pode desconfiar. Isso, inclusive, pode ser autuado por isso. Por veicular uma especialidade que você não registrou junto ao seu conselho. Entendi. Tá? Entendi. A gente teve um caso nacional, né, eu diria, né? Tem um muito famoso que se chama Ítalo Marcilli. Então, muita gente conhece, né, na internet. Ele é psiquiatra, palestrante. Ele fala muito sobre essa questão, né, de modificação pessoal, etc. E ele nunca registrou a especialidade dele no conselho. Até hoje, se você buscar lá, não tem RQE. Ele tem um CRM registrado, mas não tem RQE. Nunca foi. E para ele isso agora é pouco importante, né? Porque ele não vive mais da psiquiatria. Ele vive de produtos digitais que ele vende. Mas, num dado momento aí que alguém ventilou o nome dele aí na internet, alguém falou assim, mas ele não é psiquiatra. Porque nós entramos no site e vimos que ele não tem RQE. É claro que essa denúncia, né, gerou um processo inverso. Porque ele processou a empresa que veiculou essa informação na internet, né, o jornal lá que fez essa informação, e comprovou que ele tinha um diploma, ele só nunca tinha feito o registro de RQE. Né? Virou um processo. Para ele não deu nada. Mas veja como são informações de fácil acesso. É complicado. E falando do ponto de vista de negócio, né, como a gente lidar assim com o modelo de saúde hoje? A gente tem um modelo de saúde suplementar, quando eu digo assim, que é o privado, né? Você tem operadores de saúde cada vez mais vinculando propagandas de serviço, aconselhando para redução. A gente entende dentro do mercado que a saúde ela precisa ter um gerenciamento de custo, né? Então você tem modelos de saúde que investem em diferenciação, que são os hospitais de grife, né, com etiquetas. Onde você entra lá, você sabe que você vai ter tudo do bom e melhor, mas custa caro. E tem redes mais verticalizadas que gerenciam custo e usabilidade do convênio, que a gente tem outras operadoras aí que são até líderes de mercado nacional. Sim. Então, elas têm uma propaganda, às vezes, bem, assim, tipo, agressiva, né? Eu vejo muitos colegas médicos meio revoltados, né? Na época da pandemia, em horário nobre, uma operadora falou, olha, você está passando mal, não vai no pronto-socorro, liga para o nosso médico, ele te atende online, e, de repente, você não precisa chegar lá. Né? E às vezes o colega fica com receio. Então, quer dizer que eu posso ir lá na minha rede e falar, não vai para esse lugar, liga para mim, liga que eu tenho meu consultório online, e você liga para mim. E daí, mas eu não posso, porque se eu fizer isso, eu vou ser punido. Não é bem assim, né, Sheilane? Não, na realidade, sim, o certo é que a gente veicule informação verídica e de qualidade. Se você, por exemplo, trabalha numa área, né, vou falar como a minha, por exemplo, né, que é uma área que trabalha com trauma.
eu posso dizer para o paciente assim, olha, a senhora torceu o tornozelo? Não vá para pronto-socorro, não. A senhora ligue para mim, vamos resolver. Impossível, né? É claro que há áreas em que há uma possibilidade de uma orientação prévia, do ponto de vista clínico, por exemplo. Eu estou com dor de cabeça, nariz entupido, uma dor de garganta. Dá para orientar clinicamente por telemedicina antes de achar que há necessidade de ir ao pronto-socorro? Para algumas áreas, talvez isso seja possível. É bom senso, né? Para outras situações, óbvio que isso é impossível. Na tua área, por exemplo, o paciente está com dor precordial. Não, liga para mim que pronto-socorro não tem necessidade. Não preciso só ir lá, porque ECG para quê? Não é? Então, é bom senso. É óbvio que uma operadora dessa, né, por exemplo, no meio de uma pandemia, orientando as pessoas a não irem ao pronto-socorro para ligar, perigosíssimo. Né? E cabe denúncia, claro. Porque é perigoso. Né? A gente estava tendo a pandemia, milhares de casos de Covid ao mesmo tempo, mas as outras doenças todas continuaram acontecendo. Os infartos não pararam de acontecer, as pessoas não pararam de se quebrar, os cânceres não deram pausa, né? Vamos parar aqui 2 anos, ninguém vai ter não câncer, cresce aí agora, não vai crescer, dá boa. segura um pouco, que agora não estamos numa pandemia, o câncer não pode avançar, não é? Então é bom senso, a gente sempre pesa pelo bom senso. Então, inclusive nesses casos, uma operadora de saúde, que teoricamente, né, deveria cuidar da saúde, também tem que ter cuidado com a veiculação de informação. Mas na sua página lá, você pode orientar seus pacientes, né? Claro, dependendo da tua área, dependendo do teu bom senso, né? Olha, seu Joãozinho, se você está sentindo X coisas, ok. Então, se você pode entrar em contato primeiro por telemedicina e, num segundo momento, a gente pode resolver. Eu digo, por exemplo, vou te dar o exemplo da minha área. Hoje eu trato paciente com dor crônica. Essa foi a área que eu escolhi dentro da ortopedia. Muitas vezes eu tenho um paciente que está em crise dolorosa intensa. E não tem condições de sair de casa. Doutora, eu não tenho condições, eu estou desesperada. Me passe alguma coisa, amanhã eu vou no consultório com a senhora, mas hoje eu não consigo. Eu não posso atender esse paciente por telemedicina? Posso. Faço a prescrição, tudo na plataforma, né? Digital, direitinho, com LGPD, com todos os dados do paciente lá salvaguardados. Mando o paciente, a receita para o paciente, o QR Code ele compra pelo WhatsApp dele, na farmácia, com o código, chega na casa dele, nem de casa ele sai. E aí, peço exames se for necessário, o paciente já chega na consulta melhorado da dor com seus exames em mãos. Então, é bom senso. Melhor dos mundos, né? Exato. Melhor dos mundos. Exato, bom senso. E como o Conselho vem se adaptando a essa nova realidade de nova economia, de paciente ao centro da atenção, o cliente ao centro da atenção, e no caso, assim, um dos clientes do CRM é o próprio colega médico. Sim. Como ele vem se adaptando a essa onda de marketing digital? Eu diria que talvez o meu maior desafio dentro da gestão, e eu assumi a Secretaria-Geral no ano passado, né, foi mostrar aos colegas essa realidade, que era uma coisa que ninguém pensava. Né? Ninguém falava antes sobre isso, né? Que é uma experiência, que o colega médico quer chegar lá e quer ser bem atendido. Então eu vou unir uma pergunta que eu ia fazer depois. Vocês têm conflitos de gerações. Ver o seu rosto à frente de uma secretaria-geral me deixa muito feliz. Por quê? Porque é uma pessoa que tem menos cabelos brancos do que eu. Aliás, nem tem cabelos brancos. Estou pintando. E seus desafios dentro de um conselho que, assim, mais um preconceito. Rotineiramente contém pessoas com mais idade, com cabeça mais formada, que viveram e vivem o resquício de uma medicina, digamos assim, 1 a 2.0, né? Uma medicina de família e um fee-for-service. Hoje a gente está falando de medicina 4.0 nos Estados Unidos e é o resgate de você conciliar eficácia e eficiência com 1.0, ou seja, a gente está tornando vintage, né? Sim. De que aquele médico mais generalista, aquele médico mais afetivo que olha para você, e nós estamos falando dos Estados Unidos, né? Que o médico não olha para você. Então, assim, como você vê esse choque de geração na gestão e o marketing digital em cima disso? Como eu falei, eu acho que é um desafio, mas é positivo. Trazer uma coisa nova e juntar com a experiência é a melhor solução, assim, a meu ver. Né? Quando eu entrei no conselho, eu não sabia quase nada da parte judicante. Eu entendia, claro, a parte ética, né? Administrativa. Eu sabia mais ou menos de que forma funcionava, mas aprender vendo na prática, né? Com o trabalho, com os julgamentos, com as plenárias, né? As decisões que a gente toma ali dentro, ouvindo também dos colegas mais antigos, né? A experiência de já muitos anos ali dentro.
Então, eu acho que é uma mistura, mas eu concordo contigo, né? Hoje, nem o paciente que vem ao nosso consultório quer só um atendimento, nem o médico que vai ao conselho quer só chegar lá e resolver seu problema, né? Porque gera uma insatisfação muito grande. E aí dá essa situação que você falou, é o preconceito. A pessoa que acha que o conselho só serve para mandar boleto e cobrar. Então, só lembra do conselho quando vai se inscrever, quando precisa atualizar o cadastro, ou então quando chegar uma denúncia na porta de casa. E isso é muito ruim, né? Então, a nossa intenção com essa gestão nova, né, eu na secretaria e o Jorge Acker, que é o presidente, foi muito positiva, porque o Jorge ele tem essa experiência já dos anos, né, do tempo, mas ele é um cara completamente aberto à inovação. Então, quando eu chego para ele, Jorge, seria interessante a gente pensar isso aqui, a gente tem que acolher o colega, vamos comprar, fazer um negócio novo, né? Botar uma cafeteria aqui embaixo, comprar um sofá diferente, botar um negócio... porque imagina, o colega chegar lá, aí ele vai ser atendido, aí ele senta num sofá, que dá tristeza, né? Aí tá lá um negócio, tem meia hora para esperar sair qualquer coisa, tem nem um cafezinho, uma jujubinha, um chocolate, nada, né? Muito triste, né? A experiência fica péssima, sofrida. Já é longe, né? Exatamente. Então, assim, são essas coisas que muitas vezes, antigamente, se alguém falasse, às vezes nada. Para que isso? Não tem necessidade. O colega quer chegar aqui, quer resolver e quer vazar. Será que ele quer? Será que ele não gostaria de saber mais, né, para que o conselho serve? Será que ele não gostaria de saber para onde ele pode ligar antes dele receber uma denúncia? Porque se eu não sei exatamente se eu posso ou se eu não posso fazer aquilo, tem que ter alguém para me ligar, alguém para ligar. Né? Alguém para me dar esse aconselhamento. Então, lá a gente também faz isso. Né? Antes mesmo de você achar que, porventura, você pode cometer alguma coisa errada, que pode dar ruim para você, você pode ligar. Falar assim, olha, eu tenho uma clínica, eu tenho um consultório, eu tenho, sei lá, eu posso fazer tal coisa? É permitido isso aqui? Como seria visto se eu fizesse? Porque, às vezes, não tem, inclusive, nem legislação vigente, tá? Tem coisas que a gente não tem ainda, resoluções sobre isso. E a gente faz um parecer. A gente chama de parecer consulta. Tem coisas que não tem. Você vai mandar para mim e falar assim, mas não tem nada aqui. Não tem nada escrito. Nada que te impeça. Nada que impeça, mas assim, a gente vai ver do bom senso. Existem resoluções anteriores? Isso aqui fere algum artigo do nosso Código de Ética? Alguém já falou sobre isso em outro conselho? Já foi feito um parecer lá pelo CFM de repente? E a gente vai buscar meios para te orientar a você fazer o que você precisa. É o conceito do ético e moral, né? Exato. Nem tudo que é ético, na verdade, pode ser, às vezes não é moral, né? Então é complicado. É um desafio, né? Lidar com pessoas é um grande desafio. Sim. E como, vamos lá no começo, como estar mais próximo dos colegas que estão em formação ou saindo fresquinho aí da faculdade, uma vez que eu lembro, eu estou fora do academicismo há um tempo. Eu recebo muita gente dentro da hemodinâmica, né? Que Sim. Alguns colegas têm parceria com hospitais. A gente trabalha com o residente deixando acompanhar o consultório, né? Dá aquele suporte mais ali para ver um pouco de vida prática. E quando eu tenho a oportunidade, eu não deixo de falar para eles sobre algumas estratégias, sobre algumas coisas que a faculdade às vezes não ensina. Joga. O doutor foi o melhor consultório, porque de cardiologia não foi muita coisa, né? Porque o consultório de um cardiologista, às vezes quando você está dentro do hospital, ele é muito mecânico e tal, mas eu falo assim, ninguém nunca me ajudou nessa coisa prática, por que não ajudar um colega que, pelo menos assim, se em 15 minutos ele me ouvir alguma coisa, de repente ele pode abrir a mente para uma decisão, né? Eu sou essa... Tô nesse grupo aí. Pronto, eu falo assim, vamos tomar uma decisão bacana, vamos escolher melhor, né? Eu falo assim, você faria hemodinâmica? Eu sou apaixonado por hemodinâmica, né? Gosto muito de fazer. Mas eu fico pensando, exposição, risco, distância da família, tal... não tem dia, né? Eu falo, será que eu faria isso de novo? Por paixão, sim, por razão, não. Não né? sei, então, não sei. Desafio, é um conselho. Entendo. É você ter que isso. Como que o CRM tem de planejamento, de estratégia para se aproximar desses alunos, para trazer ele para dentro, para a gente quebrar essa visão, porque essa visão da minha geração. Estreitar esse laço, né? Mas por que essa geração nova não pode ter um conceito diferente? A gente começa quebrando rotina, mas como é que eu consigo quebrar a imagem, uma cultura de que o pai fala para o filho, conselho regional, esquece, não vai te ajudar. E será que, de repente, a gente não pode ser um facilitador? Como o conselho está enfrentando isso? É muito legal essa tua pergunta, porque recentemente eu fiz uma palestra naquela semana de adaptação na universidade, né, sobre o Código de Ética do Estudante de Medicina. Ele existe. Pasme, né? Não tem só para o médico, não, tem para o estudante também.
é mais recente, ele é de 2018, mas ele está em funcionamento, em apto funcionamento. Então, assim, é importante que o estudante já vá tendo, né, vai sendo imbuído ao longo desse processo, né, sobre as questões éticas da profissão, que entenda também que o meio social, né, que a rede social, ela também tem que ser usada com cuidado e estratégia, né, para não expor os pacientes, porque é muito bonito, né, eu postar para minha família, todo mundo está vendo que eu sou acadêmico, que lindo, sucesso, mas cuidado a postar os pacientes, né, a intimidade dessas pessoas, a contar as histórias, tudo isso a gente tem que ter muito cuidado. Então a gente já vai orientando os meninos desde essa formação, né? Eu na sala já vou falando para os pacientes, para os colegas também, né? Eu falo, olha, daqui a pouco vocês vão se formar, vão ser futuros colegas médicos, então você já tem que ir estreitando esse laço com o código de ética, que já vem do código de ética do estudante, né? Para adiante. A nossa função também, como eu falei, que é a parte educativa, é fundamental, né? A gente tem no conselho atualmente, acontece, né, já mensalmente, algumas atividades que são voltadas para a educação continuada, tanto dos médicos recém-formados, quanto dos médicos que ainda estão em formação, dos acadêmicos. A gente também estreita esses laços com as cooperativas, com as sociedades de outras especialidades. A gente deixa o auditório do conselho sempre à disposição dos colegas que estão necessitando, né, para fazer qualquer tipo de evento. A gente deixa estar lá, o espaço existe, é feito e é para isso. Né? Atualmente ele não é cobrado nada do colega, né? Mas a gente tem uma previsão futura de cobrar. Claro que a gente está fazendo melhorias, está deixando mais bonito, mais moderno, está esquematizando esse processo todo, mas no momento a gente não cobra nada, né? Todo médico, todo acadêmico, ligas acadêmicas que quiserem fazer eventos, a gente tem, inclusive, se você quiser, corra, porque esse mês de agosto já está fechado, não tem mais um dia para evento. A gente tem evento de ligas acadêmicas, a gente tem evento de sociedades de especialidade. Atualmente, acho que a gente está fazendo quase todos os meses para dermato, para oftalmo, para clínica médica. Pelo menos agora, agosto e setembro, está fechado já. Tem a gente que faz parte do Centro de Controle da Dor, que a gente faz um simpósio mensal para falar sobre dor, tanto para os acadêmicos quanto para os recém-formados, né, ou médicos que atuem em pronto-socorro, que precisam se atualizar nessa área de atendimento da dor. E várias ligas aí, agora eu nem saberia te enumerar, mas são várias ligas acadêmicas que sempre estão solicitando o auditório para isso. Eu era apaixonado por liga. Eu fundei a Liga Acadêmica de Cardiologia, participei da Liga de Ortopedia, de Raciocínio Diagnóstico. Eu queria ser ortopedista, cirurgião de mão. Olha aí, não sei o que aconteceu. Daí eu mudei. Ao longo do tempo, meu amigo falou, Rizéria, ortopedia de mão, você tem que ser muito tarado, porque é quebra-cabeça. Eu adoro. Eu passava as férias auxiliando ele. Depois fui para o otorrino, fui para Raciocínio Diagnóstico. E daí começou a onda do sugestivo. Não quero nada sugestivo. Sugestivo disso, sugestivo daquilo, sugestivo... Eu sou da época que o radiologista falava, é isso, pode fazer. Né? Hoje a gente tem essa... Enfim, vai mudando as coisas. Mas eu tenho essa característica também, Zé. Se você olhar meu currículo, você vai ver, eu fiz liga de pediatria, de geriatria, de otorrino. Eu fui monitora de um monte de coisa. Assim, tudo é uma salada. Monitoria de parasitologia. Fazendo salada. Exame de fezes. Meu trabalho como... Eu fiz mais de 800 exames de fezes. Fica triste não, eu fui monitora de citologia, ficava vendo lâmina no laboratório. A gente tinha um conceito na faculdade, se era calor enquanto fizesse citologia. Então, enquanto você não saísse da histologia, você nunca deixaria de ser calouro. Calouro, histologia. Era aula de sábado, sábado de manhã, não tinha condição. Quem merece, né? Então, era um desafio, muito complicado. Mas isso é um sinal do médico que escolheu a profissão correta. Entende? Porque é o que eu falo, né? A profissão do médico, ela não é a tua especialidade. Quem entra já sabendo o que vai fazer ao final, provavelmente vai ter uma trajetória meio difícil. Porque você vai focar muito naquilo, né? Eu só quero aquilo, só sei aquilo, só vejo aquilo, só estudo aquilo. Aí eu faço projeto para aquilo, liga daquilo, monitoria daquilo, eu acompanho não sei quantos especialistas só daquela área. E aí eu chego no final. E se eu não passar na residência para aquela especialidade de cara? Meu Deus do céu. Eu vou passar um ano fazendo o que da minha vida? Frustrado demais também, Exato, né? Então, assim, a gente é médico, né? Então, a gente, apesar da especialidade, a gente faz de tudo um pouco. Né? Você chega no consultório, a pessoa está precisando, né, de uma receita lá para tratar, sei lá, verme. Não passo não. A senhora procure o clínico que
Já faz não sei quantos anos que eu não passo isso, não o sei. cardiologista virou o clínico geral do idoso, né? Você vai em um médico no ano, vai no cardiologista. Exato. A gente torce para pelo menos ele no urologista. A mulher não, a mulher já vai no ginecologista com frequência, né? Ela troca o pediatra pelo ginecologista. O homem não, o homem ele passa da pediatria, ele fica invencível até chegar aos 45 anos de idade. Ele não tem sente mais nada. Só quando quebra alguma coisa, né? Aí, vai no ortopedista. Aí procura, Pronto. aí ele aparece. Sabe que meu nome era conhecido em clínica ortopédica. Quebrei 2 vezes o braço, uma vez a clavícula, uma vez a perna. Fui criança, né? Meu Brincava Deus. na rua. Ai, gente, então já percebeu que também era desengonçado, né? Então, continua até hoje. Mas... Gente, eu me ralei muito, mas eu nunca quebrei nada, acredita? Meu sonho era usar um gesso. Eu falei, nossa, eu realizava. Eu pegava tinha o gesso sonho, eu branquinho queria. no primeiro dia. A pessoa eu botava tinha... o nome, desenhos. Ai, Um cara muito divertido. A nossa amizade se acabou nesse momento. Eu já tô com inveja de você. Meu sonho, eu era louco, eu queria usar aquele gesso todo, sabe, carimbado, colorido, todo. Nunca usei, nunca me quebrei, mas eu me arrebentei tanto, nunca quebrou nada, fiquei arrasada. Oh, meu Deus. Nunca tive essa oportunidade. Poxa. É triste. E como nessa mudança toda de conceito, o CRM ele vem tentando se aproximar? A gente fala tanto de omnichannel, número de canais. Qual é a estratégia que o CRM tem hoje? Qual as quantidades de canais que ele tem para acessar o médico hoje e aonde vocês estão investindo mais recurso e tempo para trazer o médico para ser teu parceiro? Então, a primeira coisa que a gente fez na gestão foi acabar com o papel. Ninguém lê o jornal em papel, né? Acabou. Tem sentido. A gente gastava uma fortuna com papel, com impressão, que não tinha sentido. Então, um e-mail, né, facilita muito mais. Quem tem interesse, o jornal vai chegar por e-mail para todos. Então, é uma possibilidade. Outra coisa que a gente trabalhou muito em cima foi dos aplicativos. Isso que você falou, né? Carteira digital hoje é uma realidade. Então, a gente oferece a carteira digital, todo médico pode baixar lá o seu aplicativo, né, da carteira digital do médico e vai ter acesso à sua carteira, nem precisa andar com ela de forma física, né? Isso já ajuda muito. Outra coisa que a gente ressuscitou, eu diria assim, né, foi o Instagram do Conselho, que estava meio parado. Existia, mas só estava publicando dia do sei lá o quê, dia do pediatra, dia do cardiologista, dia do... Essa tem uma versão disso, assim, porque é lógico que do CRM é um outro padrão, né? Só tinha isso, né? Dia de alguma coisa e eu até brinquei assim, né? Não é brincadeira, mas falei assim para os colegas, eu falei, nossa, tá virando um obituário, a gente só coloca assim, faleceu não sei quem, morreu... Tá muito triste. Assim, é claro que a gente veicula essa informação, claro, é importante. É uma homenagem, né? É uma homenagem, é póstuma. A gente tem que ter mais coisa, né? Mas tem que ter outras coisas. A gente não pode só veicular o obituário e dia do sei lá o quê, da especialidade. A gente tem que levar informação, a gente tem que mostrar que o conselho é vivo, mostrar o que a gente faz aqui dentro. Bastidor. Exato, os bastidores. Então, atualmente, se você seguir a rede social do CRM, né, do CREMAN, você vai ver lá que tem a gente na plenária, né, não pode mostrar julgamento, claro, mas a gente coloca reunião, né, que está acontecendo, decisões que nós estamos tomando, licitações que estão sendo realizadas, né, as melhorias todas que estão sendo feitas dentro do conselho. Eu também publico, né, quando eu estou por lá, o que eu estou fazendo, as reuniões que nós estamos tendo, isso é importante. Claro que há atividades ali próprias, né, que tem uma coisa que não pode ser publicada, né, porque tem a própria questão do conselho, mas tudo que a gente puder publicar, a gente está publicando, né? Está colocando coisas novas, falando, levando informação. Eu ou o que a gente, né, coloca lá flashes, bota reels e estamos indo. Pronto, né? Nossa próxima etapa agora é reativar o YouTube, que existia, mas também está morto lá tem um tempão. E a gente está querendo voltar, já temos uma programação aí de lives para acontecer. Né? Vai rolar, a gente vai colocar veiculado para poder levar informação mesmo, essa é a nossa intenção. Perfeito, fantástico. Porque assim, eu não quero mais... A partir de hoje, eu não sou mais aquele médico que vai lembrar da CRM na anuidade. Já desafio concluído aqui. Né? Esse conflito de gerações, eu acho que assim, eu consumo muito conteúdo de rede social até para ter referência. E vejo pessoas, vejo muito o que fazer, vejo muito o que não fazer. Não julgo ninguém, acho que cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu não gasto energia e tempo para falar de colega. Eu acho que você está se expondo na rede social, no sentido de falar alguma coisa,
cara, você já está de parabéns, porque a maioria tem muita vergonha. Eu sou extremamente tímido, sabe? As pessoas, é sério, as pessoas vão achar que não é verdade. Não, isso aí eu... Mas é assim, para mim, eu saí da zona de conforto. Quando você vai ver o YouTube, meu primeiro vídeo, para ver o que eu faço hoje, naturalmente é uma evolução. Sim. Mas assim, para mim continua sendo difícil. É que eu deixei de me importar com o que as pessoas fazem. Né? Eu faço uma foto minha num post, meu amigo printa, manda no grupo do WhatsApp. Pô, meu amigo, tá complicado, hein, bicho, essa foto sua. Mas não me importo mais. Não, né? eu também... E daí... já fui chamada de blogueira sei lá quantas vezes. Sonho, e tá né? ótimo, tá falando, tudo meu bem. sonho é viver de recebidos. Né? Então, ainda não assim, recebo nada, só não sei boletos. Mas o boletos, resto... eu falei, só recebo boleto do Itaú, tal, recebido dessas instituições. Mas... Vocês hoje, qual é a média assim não vamos falar de números, mas a demanda que vocês têm de problemas com relação ao digital, ela é alta, baixa? Você enxerga isso como uma realidade crescente? O conselho vê isso? Porque as pessoas estão cada vez se expondo mais, expondo com isso instituições que trabalham, o quanto isso influencia no dia a dia do conselho. Qual é a demanda, o percentual de demanda? As demandas continuam sendo as mesmas demandas de antigamente ou elas mudaram completamente a dinâmica? Elas mudaram muito. Assim, mudaram em vários aspectos. Primeiro porque hoje a informação ela é muito mais veiculada que antigamente. Né? Então, antigamente você ia para a consulta, o médico falava uma coisa, você meio que tinha que acreditar. Né? Porque só o médico tinha aquele conhecimento, tinha acesso àquela informação e ele dizia e você acreditava. Hoje em dia, você tem que lidar com você dando uma informação e o paciente falando assim, mas eu li outra coisa. Mas eu vi outra informação. Eu vi no Google que isso aí é outro negócio. Né? Então, isso gera muito conflito na hora da consulta e termina gerando também muita denúncia. Né? Muitas vezes o paciente acha que aquilo ali que foi feito para ele estava errado, ou que o colega deu uma informação, né, que não era bem aquilo. Então, termina gerando mesmo muitas denúncias. Algumas, inclusive, não dão em muita coisa. Né? Graças a meu bom Jesus. Quando a gente vai investigar, você vê que não foi bem assim. Houve, na verdade, uma falha de informação, né? Enfim, uma dificuldade. Mas o paciente ter acesso a mais conhecimento também facilita, óbvio, né? a acessar mais rápido os maus profissionais. Isso também nos ajudou de alguma forma. Porque o cara... o pilantra lá, o charlatão, que não é nem médico muitas vezes, né? Ou aquele que não é especialista numa área e vende uma coisa que ele não tem condições, capacidade de fazer, é mais fácil de achar. Para a gente também é bom. Né? Para a sociedade, de modo geral, também. Porque se eu acho mais rápido, cara que antigamente eu levava meses para achar, porque não tinha como eu saber, a não ser que alguém fosse me denunciar, né? E agora está muito mais fácil, eu também tiro esse cara de rota, né? De atendimento da sociedade muito mais cedo. Né? Então, assim, não querendo levantar um caso que já está quase morrendo, mas essa situação aí que foi veiculada, né, do anestesista lá, do colega que foi filmado dentro do centro cirúrgico, né, se não tivesse internet, se não houvesse celular, né, como é que ia saber disso? Era a palavra de um contra o outro. Ele ia dizer, olha, aqui dentro não tem câmeras, eu não fiz nada, tenho certeza que não... E quantas mais pessoas iam passar por essa situação? Então, assim, a tecnologia, de alguma forma, também colabora. É óbvio que a gente tem que ter muito mais cuidado, porque estamos todos expostos. E isso também, de alguma forma, é bom, porque beneficia o bom profissional. Se eu sou um bom profissional, meu trabalho sempre vai ser feito com esmero e com cuidado. E certamente nada vai me acontecer, ninguém vai me denunciar, nada. Né? Tá tudo certo. Perfeito. Bom, que papo enriquecedor. Mudei cabeça aqui, foi fantástico. Queria te agradecer por essa contribuição. Acho que não só para mim, mas para todo mundo, para todas as gerações. E para a gente entender que o CRM não é adversário, nem um inimigo, é teu parceiro. É que a gente precisa só saber o que tem. Né? E agora a gente tem aí mais fontes, mais pontos de contatos. Tem o Instagram, tem aí logo a retomada do YouTube, o site, o aplicativo, que é bacana, é uma experiência própria. Sim. Então é muito legal. Está funcionando e redondo, rápido demais. Muito obrigado. Obrigado pela tua contribuição. Foi um prazer te receber aqui. Eu agradeço, Zé. Imagina, a gente está sempre à disposição, como eu falo, né? Nós somos uma porta aberta. Eu também, como pessoa, né, pelo menos me considero, né, acessível, então qualquer coisa é só ligar, a gente está aqui sempre à disposição para falar um pouquinho mais. E se você que assistir aqui tiver dúvida, deixa no comentário. Vou aproveitar e te convidar para assinar esse canal. É conteúdo
para que você melhore os teus resultados. O objetivo e o propósito está lá na capa desse canal, que é Vamos Crescer Juntos. E com isso, a gente consegue melhorar a nossa qualidade de vida. Isso para você que está assistindo, não é só para o médico, mas para qualquer colega profissional liberal. Busque sempre informação no teu conselho. Esqueça, quebre aquela resistência que você tem, que é de anuidade. Tem muito serviço, só que como você vive uma vida muito corrida, esquece de dar uma olhada nos benefícios que o teu conselho tem. E hoje eu quebrei os meus paradigmas aqui com a Chilane. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Um abraço a todos. Até a próxima.